no stories do Instagram. Do meu Instagram pessoal, às vezes eu reposto pro Vista-se Bem, do Bela Empreendedora. Daí não, né? Edita, tira. Fiz uma enquete, tiveram várias dúvidas que vieram a respeito de comportamento, imagem e temperamentos. Então, como lidar com temperamentos? Antes de falar como lidar com temperamentos, a gente tem que entender que temperamentos são esses. Dentro do estudo do visagismo, a gente utiliza 4 temperamentos. Temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um ele tem uma terminologia que se associa com a forma de ser e de se mover no mundo. Eu gosto muito da analogia dos temperamentos com os temperos. Assim como a nossa vida, em relação à questão comportamental, a nossa vida, a gente tem momentos que a nossa vida está super animada, super agitada, dependendo da fase que a gente esteja passando, e tem outros momentos que ela está meio parada, meio sem graça, meio monótona. Os temperamentos, eles como um tempero, que tem o salgado, o adocicado, o apimentado, eles mudam os nossos humores. E a gente não tem só um temperamento, a gente tem um predominante, geralmente são 1 ou 2 temperamentos, só que dependendo da fase da vida, a gente vai transitar por outros também. Você vai ter um temperamento predominante, mais um ou outro que vai surgir junto. Vou te dar o meu exemplo. Por exemplo, eu sou colérica sanguínea. O que isso significa? O colérico ele é mais reservado, e o sanguíneo é mais comunicativo. Então, eu tenho um lado meu mais reservado e um lado mais comunicativo. Dependendo da nossa criação, por exemplo, uma pessoa que teve uma criação muito cheia de regras, que não faz isso, não faz, te ajeita, te comporta, tal, ela pode tender mais para o colérico, ser mais reservada. Criança que já cresceu cheia de liberdade, de poder falar, pensar e agir, brincar da maneira como ela quisesse, ela pode ir mais para o temperamento sanguíneo. Então, a gente vai se moldando conforme o nosso meio também. O temperamento, a gente nasce sim com uma tendência comportamental de temperamento, mas a gente vai se adaptando. Então, no contexto de festa, para também ajudar a ilustrar. Numa festa, o sanguíneo é aquele que vai ser o centro das atenções, gosta de falar, de fazer piada, de rir, é aquele que convida todo mundo para a festa, aquele que gosta de arrumar a brincadeira, vamos dizer assim. O colérico, ele vai chegar numa festa, ele não vai falar com todo mundo, o sanguíneo vai falar. Ele não vai ficar intimidado, com vergonha. O colérico, ele é mais reservado, então ele vai tender a ficar mais na dele, observar primeiro. O colérico ele tem características de força muito presentes no rosto, na expressão. Tem essa questão do temperamento, da nossa tendência comportamental, mas também fisicamente a gente comunica isso. Então, o colérico, ele intimida num primeiro momento, sem querer intimidar. Às vezes ele até quer, às vezes ele até gosta de manter um certo distanciamento, mesmo que seja inconsciente, para se proteger, porque ele não é tão dado quanto o sanguíneo. Tem um outro temperamento que é o melancólico, que é aí que eu vou entrar a questão de como lidar com os temperamentos. O melancólico é aquela pessoa maravilhosa. Tu és amiga de um melancólico ou de uma melancólica, é aquela melhor amiga, ela vai fazer tudo por ti. Mas no dia que tu pisares no pezinho dela, a pessoa anotou ali, acabou. Porque como ele se doa muito, ele sente muito também. O melancólico de todos os temperamentos é o que mais tem tendência a sofrer. Porque ele é extremamente perfeccionista, se exige demais. Ele é crítico e extremamente autocrítico. O melancólico é aquela pessoa que você às vezes tem que pisar em ovos, tem que cuidar muito, porque o que você fala, ela pode levar para um outro lado e interpretar de outra maneira e ela se magoar por isso. E já o fleumático é aquele não. O fleumático é aquele que é de boa. É o zen, paz e amor, tipo, se você vai dizer, tens uma amiga fleumática, vamos passar o final de semana na praia? Ela vai dizer, vamos. Aí muda de ideia, não, vamos pra serra? Vamos. Olha como é muito legal a gente ter o entendimento disso. Porque, por exemplo, vão ter momentos, eu vou ter uma tendência maior a ser mais reservada. Eu vou tender a ficar um pouco mais na minha, mais reservada, observando, e depois que eu me sentir à vontade, aí sim. Aí vem o meu lado sanguíneo, entendeu? Uma pessoa que, por exemplo, é muito colérica e melancólica, qual o problema? Ela
tem mais dificuldade. As pessoas dizem, fulano é antissocial, é antipático. Não, é que a forma dela ver o mundo e de se mover no mundo é diferente de uma pessoa que é sanguínea, que é mais comunicativa, que é mais... A maneira de enxergar a lente é diferente. Isso tudo que eu falei, na verdade, é para chegar na pergunta dela. A dúvida dela qual é? Como lidar com os temperamentos? Porque se as pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes, a gente não pode querer que todo mundo se comporte da mesma maneira, reaja da mesma maneira. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, um chefe delegou uma tarefa para 3 funcionários. Cada um, se tiver um temperamento predominante diferente do outro, vai tender a processar aquela informação e a resolver aquele problema ou aquela questão de uma maneira diferente. Vai ter um que vai fazer na hora, vai ter outro que vai pensar, vai refletir, vai ter outro que vai querer sair para tomar um cafezinho, bater papo, conversa. E não adianta querer esse nível de exigência de todo mundo, porque as pessoas, elas realmente agem de maneira diferente e elas processam também as informações de maneira diferente. Então, num ambiente de escola, de faculdade, no ambiente familiar, a gente entendendo que os temperamentos, a tendência comportamental de cada um, a gente sabendo, identificando, por exemplo, se eu tenho uma amiga que eu já identifiquei que ela tem um predomínio do melancólico, então eu sei que ela tem uma tendência a levar muito mais para o lado pessoal do que a outra que é sanguínea, que é aquela que tudo é festa, tudo é brincadeira, não é que seja tudo brincadeira, mas assim, leva a vida de uma maneira mais leve do que a outra que é muito profunda, muito intensa no que ela pensa, no que ela acredita. Então, a minha conversa com ela, a minha maneira de agir com ela, sim, se eu tenho esse entendimento, pode ser diferente. Eu não posso querer que uma pense igual a outra. Por exemplo, uma amiga que tem um temperamento diferente da outra, uma pode ser que eu fique uma semana sem falar com ela e tá tudo bem. Outra talvez já vá se ressentir. Agora também uma coisa bem importante. Todos os temperamentos, não existe temperamento melhor ou ruim, que às vezes pode tentar, então é muito melhor eu ser sanguíneo, eu vou querer ser sanguíneo porque eu vou levar a vida de uma maneira muito mais leve, coisa e tal. Não necessariamente, porque todos os temperamentos têm qualidades e têm pontos de aperfeiçoamento. Quando a gente conhece os nossos temperamentos e identifica essa tendência comportamental, principalmente daquelas pessoas que a gente são mais próximas de nós, são importantes, é muito bom porque melhora a nossa comunicação. A gente consegue acessar elas de uma maneira muito mais interessante, muito mais inteligente e assertiva. Se você sabe que a outra pessoa que você está interagindo, se comunicando, ela tem uma maneira ou tem uma tendência de pensar de determinada forma, você já vai também adequar a sua forma de falar com ela. Então, quando a gente conhece isso, a gente consegue direcionar não apenas para o outro, mas principalmente em relação a nós. A gente consegue trabalhar esse aspecto da nossa comunicação, da nossa atitude, do nosso comportamento, até mesmo motivacional, e melhorar as relações. Quando você entende isso, que você tem uma tendência, você não é que nós sejamos, não é determinístico isso, entendeu? Não, então eu nasci com esse tempo, aquela coisa, síndrome de Gabriel, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, eu sei que eu tenho uma tendência a ver o mundo de determinada forma. Quando você entende que você tem uma tendência comportamental, você tem características comportamentais, temperamentais, positivas e outras que precisam, não gosto de usar a palavra negativa, mas sim que precisam sempre estar se aperfeiçoando. Porque que bom que a gente ainda não chegou no estágio de evolução, porque se a gente já tivesse chegado, a gente nem estaria aqui. Essa é uma crença que eu tenho. A gente está aqui para evoluir, realmente para aprender, para crescer. Então a gente tem um monte de coisa que precisa ser trabalhada. E quando a gente percebe a gente sabe aonde que é o nosso calcanhar de Aquiles, a gente consegue processar isso de uma maneira mais tranquila. A gente leva vantagem quando a gente trabalha isso, não para o outro, mas pela gente. Então, assim, cada pessoa tem as suas dificuldades para trabalhar de uma maneira diferente. E quando a gente entende isso, a gente trabalha melhor com a questão da empatia. A gente consegue se colocar mais no lugar do outro, sabe? A gente sai daquela postura de super-herói, super-heroína, que tem que estar o tempo todo. Não, eu sei que eu tenho uma tendência dessa, então eu tenho que trabalhar isso mais em mim e tá tudo certo.